Aí no dia seguinte, no sábado, eu completei 40 semanas de gestação. Era a data provável de parto da Naomi, dia 10/12. E eu resolvi mudar de estratégia, porque eu tinha passado 2 dias, 2 dias não, desde domingo anterior, onde eu tinha tido um alarme falso, eu tinha tentado relaxar, assistir filme, descansar e ir fazendo ali os processos de indução, né? Não deu certo, eu passei a semana inteira cansada, sentindo dor, tal, tudo mais. Então no sábado, eu já tava assim, preocupada, as pessoas estavam me pressionando, toda hora perguntando, você tá de quantas semanas? Mai, não era pra ter nascido já? E começando a questionar, né? Mas você vai esperar até quando? Cuidado, Mai, porque não sei o que e tal. E aí eu resolvi mudar de estratégia. Eu falei, quer saber? Relaxar e descansar não deu certo. Então agora também eu vou fazer tudo que eu tiver pra fazer. Fui caminhar, fui tomar picolé, saí com a Eloá. Quando eu tava voltando com a Eloá, e minha mãe, tô indo no supermercado, acho que você não vai querer ir, você deve estar muito cansado e tal. Eu, não, eu vou também. Fui pro atacadão, empurrei carro de compra. Tudo isso proposital, porque eu tinha passado a semana inteira, assim, tentando dormir, tentando comer, tentando descansar, não tinha conseguido, eu tava brava já. Eu falei, não quero mais descansar não, eu não consigo mesmo. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Então deixa eu ir gastar energia aqui pra ver se melhora a situação, né? E aí eu sei que eu voltei pra casa, era 10 horas da noite quando eu cheguei do supermercado com a minha mãe. E funcionou. Porque quando deu meia-noite, coincidência ou não, o meu tampão finalmente saiu. Eu mandei foto imediatamente pra minha enfermeira, ela falou, tampão mesmo, saiu. Então com certeza já tem alguma dilatação aí acontecendo. Vocês acham que era trabalho de parto? Era. Era trabalho de parto dessa vez. Eu não tinha como ter certeza naquele momento de tudo que estava acontecendo ainda, mas depois de tanto alarme falso. Mas sim, dessa vez era trabalho de parto, naquela madrugada iniciando, né, na madrugada do dia 11 de dezembro. E mais uma vez eu não consegui dormir, porque as contrações aconteciam, então eu fiquei no sofá da sala e eu estava entrando em trabalho de parto de fato. Quando eram umas 7h30 da manhã, mais ou menos, a doula chegou e me acompanhou a partir dali, né, a Vanessa. E eu não conseguia comer, não consegui tomar café da manhã, porque eu sentia muita ânsia de vômito. Isso era parte da questão hormonal do parto também, faz parte, né? Então eu não conseguia. Eu fiquei no chuveiro, dentro da piscininha. Era uma piscininha, era a piscininha da Eloá, né? Ela me serviu de banheira. Mas fez muita diferença, gente. Na verdade, durante todos esses pródromos, 3 semanas e meia aí que eu tive, que eu ficava sentindo dor e tal, tudo mais, essa piscina me salvou inúmeras vezes, tá? Então a coisa da água, do parto na água, tal, tudo mais, ele faz diferença mesmo, porque quando você entra dentro da água morna, alivia demais, a dor da contração é menor, tal e tudo. Então eu passei a manhã inteira dentro da piscininha, não consegui me alimentar, não consegui dormir, e por volta de meio-dia eu tava assim, beirando a exaustão, já. Eu estar em casa nesse momento do trabalho de parto, da fase latente, fez diferença pra mim, muita diferença. Para quem for ter parto normal, pense bem antes de escolher o lugar que você vai passar a maior parte do parto. Depende, varia de mulher para mulher, mas é importante que você se sinta aconchegado, entendeu? É muito difícil viver o processo do trabalho de parto, da dor e tal, tudo mais, num local que pra você é esquisito, você não se sente bem, não se sente segura. Então eu tava dentro do meu banheiro, na piscininha, que eu já tinha passado as últimas 3 semanas e meia, com meu marido, com a minha doula, sabe? Num ambiente que era familiar pra mim. E isso fez muita diferença. E mesmo assim... uma coisa engraçada. Antes eu tinha muito medo, eu não pensava em um trabalho de parto domiciliar, porque eu tinha medo de, tipo assim, vizinhos escutarem, pessoas passarem na rua e ouvirem, eu vocalizar ou alguma coisa do tipo. Gente, você esquece tudo isso do ambiente de trabalho. Por volta de meio-dia, 1h da tarde, tem fotos desse momento. Parece que a minha alma tinha saído do meu corpo e tava pairando em algum lugar do teto do banheiro. Eu tava sem forças já. E não era tanto a dor, existia a dor, sim, do trabalho de parto. Mas essa dor que existia até esse momento, ela não era uma dor insuportável. Não era o que eu imaginava antes. Eu tava mais exausta do sono e da fome.
Eu queria dormir, queria comer, e eu não conseguia, porque era contração em cima de contração, de 3 em 3 minutos, de 3 em 3 minutos, e isso já desde 6 horas da manhã, fora a madrugada, que era de 10 em 10 minutos. Fora os 3 semanas e meia de pródromos, então tava bem cansada, né? Entre 1 da tarde e 3 horas da tarde, mais ou menos, foi o momento, assim, que eu perdi a perspectiva. Eu não queria mais saber de nada, eu comecei a pensar em cesariana, como é que eu ia fazer pra conseguir uma cesariana, por uma razão simples. Eu não queria mais parir, eu queria dormir. Eu queria comer e dormir, era isso que eu queria. Então eu chamei o meu marido e a doula, a enfermeira ainda não tava aqui, e aí eu falei assim, gente, é o seguinte, vocês vão ligar pra enfermeira agora e vão pedir pra ela vir agora, porque eu tô assim sem forças já. E se ela chegar aqui e eu não tiver com pelo menos 3, 4 centímetros de dilatação, eu não quero mais saber de parir. Vocês vão me ajudar a conseguir uma cesárea em algum lugar. A gente vai bater em todos os hospitais do SUS, na porta de todos os hospitais. É um deles me aceitar e fazer cesárea em mim. E eles, não, claro. Aham, sei. Eu falei assim, gente, me apoiem, pelo amor de Deus, porque eu tô falando sério. Nunca achei na vida que eu ia pedir a cesariana, né? E aí eles, não, Maia, a gente tá com você, o que você achar melhor a gente faz. Se amotinando comigo, né? Eles me falando isso pela frente, pelas minhas costas, tanto a doula quanto meu marido. Jéssica, corre, falando com a enfermeira. Jéssica, corre pra cá que ela tá perdendo a perspectiva, tá dando hora da covardia nela. Hora da covardia, o pessoal fala que tem um momento que a grávida, ela dá essa frouxidão na vida, assim. Só que normalmente é mais pra frente, né? Mais pro final do parto. Eu foi logo no começo. E aí, corre pra cá pra você dar uma animada nela, vem, porque ela tá precisando de uma injeção de ânimo. Chegue logo aqui. E eu, sem saber, crente que estava amotinada pelas costas da minha enfermeira obstétrica, tá? Eram umas 4 horas da tarde quando ela chegou. E aí ela veio, entrou pra me avaliar, e eu lá, na piscina, tá? E minha alma flutuando lá no teto. E aí, ela fez a avaliação, tudo deu toque. Ela falou assim, e fez uma carinha assim, boa, né? E eu, tipo, Pelo amor de Deus, você não vai falar que isso é pródromo. E ela, temos 3 para 4 centímetros. Acho que foi 3 centímetros que ela falou, 4 centímetros? Ah, não, 4 centímetros. Na verdade, eram 5. Ela me contou depois que ela sempre fala um pouquinho pro menos, né? Durante o parto ali, por uma questão de margem e tal. Então ela falou assim, 4 centímetros, que era exatamente o que eu tinha falado, que sem isso eu não tinha mais coragem de prosseguir. Então Deus foi muito bom comigo. Gente, aquilo me animou de um tanto. Vocês não fazem ideia. 4 centímetros. Essas sílabas mudaram tudo pra mim, assim, meu psicológico se renovou imediatamente, a alma que tava flutuando no teto voltou pra dentro do corpo. E aí a enfermeira bateu um papo comigo ali sobre as questões psicológicas e tal, né, e de me trazer de volta pro meu centro psicológico e tal, tudo mais. E aí eu entrei em trabalho de parto ativo daí em diante. Inclusive, né, aí esse trabalho de parto ativo ainda durava 7 horas pela frente, eu não sabia que faltava estudo ainda, mas foram as 7 horas mais gostosas do trabalho de parto. A última fase do trabalho de parto, que costuma ser a mais dolorida, mais sofrida, pra mim foi a melhor parte. É a parte que eu lembro com mais, assim, parto normal. Depois desse momento, foi que eu me animei pela primeira vez. Gente, eram 4 horas da tarde, eu tinha entrado na piscininha, no chuveiro, 6 horas da manhã, e eu não tinha saído ainda. Eu tava, assim, já criando guelras, já. Já tava com os dedos completamente roxos. Mas eu não tinha coragem de sair, de largar a água quente, que me dava um certo alívio. Eu não tinha coragem de enfrentar sozinha. Aí, nesse momento, depois dessa conversa, foi que eu tive coragem de sair de dentro da piscininha, né? E aí, aconteceu um plot twist muito importante. Porque é claro que eu tinha estudado técnicas de respiração, técnicas de mentalização, tinha estudado sobre o poder da calmaria, vamos dizer assim, o poder de deixar a onda vir, passar, mas nessa altura do campeonato já não estava mais surtindo muito efeito, eu estava muito exausta, né?
E aí aconteceu uma mudança dentro da minha mente, entre uma contração e outra. Parecia, assim, eu acho que foi Deus, foi o Espírito Santo. Eu não sei, mas apareceram frases soltas na minha cabeça. E essas frases, elas entraram na minha mente de um jeito tão forte. Eram frases assim: essa dor não vai te matar. A dor é na sua barriga, não na sua mente. Sua filha está bem. Essa dor está trazendo sua filha para perto de você. Você não precisa sofrer. Você não precisa chorar. Então, eram frases curtas. E, de repente, essas frases, elas tomaram a minha mente. E eu permiti isso também, obviamente. E na próxima contração que veio, eu deixei elas encherem a minha mente. Eu me retirei da área, da dor era essa área aqui, né? Toda. As costas. Eu me retirei. Quando a dor entrou, eu saí, ó. Sentei na minha mente, psicologicamente, e fiquei lá esperando. Passou, gente. Passou tão rápido que pareceu um piscar de olhos. Pareceu que eu fechei os olhos, voltei e acabou a contração. Não deu nem tempo. Entendeu? Foi uma coisa, assim, surreal. E a partir daí, todas as contrações que vieram, eu fiz o mesmo processo. Eu me isolava dentro da minha mente, que era um lugar seguro, digamos assim. Era um lugar onde a dor não estava, que a dor era só aqui. Eu deixava o pau quebrar, entendeu? E não é que a dor sumiu, ela estava lá. A dor estava lá, mas é como se ela tivesse ficado amortecida. É como se eu tivesse tomado uma anestesia mental, sei lá. A dor estava lá, eu podia perceber ela, mas ela não conseguia me acessar, como se não conseguisse me tocar mais, entende? E a partir daí, todas as minhas contrações em diante do período de trabalho de parto ativo foram desse jeito. Eu senti a contração vindo porque você percebe quando falta alguns segundos assim pra ela vir, né? Então eu senti a contração vindo, eu fazia assim, tipo assim, eu avisava pra minha enfermeira, o Vinícius, a dor, todo mundo ficava em silêncio, me deixava concentrar e eu fechava os olhos, me isolava na minha mente, essas frases ficavam girando ali sem parar. E de repente a contração tinha acabado. E era isso. Eu não vocalizei mais, eu não fiz técnica de respiração, eu não fiz mais absolutamente nada a não ser isso. E a dor não teve mais acesso a mim. Cara, a partir daí mudou completamente tudo pra mim. Eu me animei, parecia que eu não tava parindo, gente, sinceramente. Eu fazia as pausas assim, só quando a contração vinha, a contração acabava e eu fazia assim. Acabou, gente. E era isso. De verdade. A gente não filmou, mas era isso. Nas contrações seguintes, né, eu incrementei um pouquinho isso com alguns tipos de visualização. Então, como eu não sabia como era o rostinho da Naomi, eu imaginava os pezinhos dela bem gordinhos, assim. Imaginava o pezinho dela na praia, porque a praia é um lugar que me traz muita paz. Era algo que eu queria muito ver. E se tornou realidade alguns meses atrás, né. Inclusive, vou botar o cut aqui depois. Então eu visualizava os pezinhos dela, eu ouvia na minha cabeça as ondas do mar enquanto as frases rolavam. E aí de repente tinha acabado a contração. Então, depois disso, eu sentei no sofá da sala, eu fiquei batendo papo com a minha doula, com a enfermeira, com o Vinícius. Eu consegui comer, eu comi uma tigela inteira de açaí, né? Então isso me deixou mais forte de novo. Eu consegui dormir, gente, mesmo com as contrações. Era como se eu tivesse tomado anestesia mesmo, porque eu já ouvi falar que quando você toma anestesia, você consegue dormir durante o parto. E eu consegui dormir, mesmo com as contrações acontecendo. Eu dormi por 20 minutinhos e isso me deu uma baita força, né? Depois de eu comer, depois de eu dormir, minha filha tava tranquila da vida ali, ouvindo meus louvores, o pessoal batendo papo assim descontraidamente na sala. Já era entradinha da noite, né? Isso já não sei que horas que era exatamente, né? E aí a gente começou a discutir sobre a questão de onde que eu ia ter o neném, porque a minha escolha inicial era a casa de parto São Sebastião. Originalmente, né, a gente tinha visitado, eu e o Vinícius, a gente foi junto lá, fez todo o tour, achamos linda, uma gracinha a casa de parto São Sebastião. Eu tava super convencida de que eu queria ter lá, tem banheira, tem, enfim, é muito legal, vinculado ao SUS, né? Só que nesse momento, já era de noite, eu fiquei com medo da gente sair daqui de carro, pegando a estrada ali no escuro, eu comecei a não querer mais. Falei assim, Jéssica, eu acho que eu quero mudar de ideia, eu não quero ir mais pra casa de parto, não. Acho que eu quero ir pro Hospital do Paranoá mesmo.
E ela falou assim, Maia, eu ia te sugerir a mesma coisa, levando em consideração que você tá muito tempo em trabalho de parto, tal, tudo mais, eu ia te sugerir isso, porque a distância, né, pra casa de parto São Sebastião é muito maior do que pro Hospital do Paranoá. E aí eu falei, então, pronto, então tá decidido, então não vai ser mais a casa de parto, vai ser o hospital, na hora que for de acontecer. Ok, até esse momento a bolsa não tinha rompido, tá, gente? Olha as tâmaras aí, as tâmaras segurando minha bolsa. Não sei se foi só isso, mas provavelmente ajudou, né? Então eu tava lá com bolsa íntegra ainda, né? E aí a minha enfermeira obstétrica sugeriu romper ela artificialmente, assim, romper mecanicamente. Ela não é muito favorável a ficar fazendo esse tipo de intervenção, mas vocês têm que lembrar, gente, que eu tava 72 horas sem dormir e eu já estava em trabalho de parto há mais ou menos 12, 13 horas, mais ou menos. Então ela falou assim, ó, mas no seu caso eu acho que pode valer a pena a gente romper a bolsa pra dar uma acelerada, mas isso com certeza vai aumentar a dor. Aí eu fiquei insegura. Aí eu falei assim, puxa vida, eu já tô tão habituada aqui a lidar com esse nível da dor que eu tô, como eu contei pra vocês, o jeito que eu tava lidando com a dor nessa altura do campeonato. Eu tava de boa, gente, de boa. Aí eu fiquei com medo que ela rompesse a bolsa e mudasse muito o padrão da dor, fosse muito mais forte e isso me tirasse dos eixos de novo. Mas, como eu estava muito cansada, eu concordei. E aí minha enfermeira, minha doula saíram, foram à padaria comprar algumas coisinhas pra elas comerem pra gente também, né? E eu fiquei ali batendo papo com o Vini e tudo, a gente numa penumbrazinha assim, conversando. E, gente, em momento nenhum as contrações pararam ou diminuíram a dor, nem nada. Mas como eu disse pra vocês, o processo já estava tão mecânico que parecia que eu não tava tendo neném. Eu tava sentada ali, vinha a contração, eu... Acabou a contração. E pronto, vida que segue. Então tava assim, né? A pessoa que 3 horas e meia antes estava pedindo cesariana, pelo amor de Deus. Olha só o que faz um psicológico durante o parto.